Dando sequência à série de entrevistas da Associação dos Diários do Interior com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, recebemos hoje Edson Estivalhetti Bilhalva, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Estou ao lado de Ronaldo Falgenbach. Candidato, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Nós estamos aqui através do PRTB 28, buscando a renovação na política. Acho que é importante. Eu que sou do interior do estado, sou natural de Três Passos, né? Embora minha família toda se criou no Itaqui e Santiago, valorizo muitas coisas da terra e do interior e acho que a força realmente está na agricultura, né? Tem que ter educação, mas para você plantar bem, tem que ter a agricultura. Mas para você plantar bem, você tem que aprender na educação como fazer. Então, sou um homem que me considero do campo e do interior. Agradeço o espaço desse pessoal, dos senhores aqui que estão me dando nesse momento. Qual o senhor diria que é a ação ou pauta prioritária do seu governo se o senhor for eleito, candidato? Fundamental a área educação, né? Eu sou ligado à área da segurança pública, né? Sou especialista em segurança pública, tenho uma especialização também em meio ambiente pela UX, né? E tenho gestão de políticas públicas pela UBRA e Brigada Militar ao mesmo tempo. Era um curso em que ele foi referendado para ser um curso superior. Então, entendo que a área da segurança ela é uma área extremamente importante para você trabalhar, né? Que você tenha oficiais, delegados, agentes penitenciários bem preparados. Isso você vai buscar aonde? Na educação. Então, nós vamos focar a educação primária. Somos a favor de que o aluno fique nos 2 turnos na escola, né? Até a 8ª série, que ele frequente a escola num turno e no outro ele permaneça fazendo atividades lúdicas e atividades desenvolvendo com outros professores, atividades físicas, para que ele permaneça na escola, tenha um novo local onde ele possa conviver, uma convivência maior com pessoas bem preparadas, né? Professor bem preparado, logicamente terá uma educação de padrão. Bom, candidato, se o senhor for eleito agora em outubro, o senhor vai ser o primeiro governador do Rio Grande do Sul eleito depois das manifestações do ano passado, quando uma série de assuntos foram externados, enfim. São manifestações que marcaram a história também do Rio Grande do Sul. O que o senhor pretende fazer no seu governo, na sua administração, para atender as demandas levantadas no ano passado? Bem, acho que é uma excelente pergunta, em especial para o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Nosso 28 é o Partido da Renovação Nacional. Nós entendemos que tem que haver renovação na política. E foi exatamente o que foi pedido nas ruas. As pessoas não querem os mesmos políticos, não querem as mesmas pessoas. Nós precisamos mostrar os nossos programas para que as pessoas nos conheçam, saibam quem a gente é, qual o valor que nós temos. Nós vamos trabalhar com a palavra emprenhada, a palavra de gaúcho, gente de valor, e vamos tentar traduzir o que veio das ruas, aqueles anseios que vieram das ruas, para que a gente possa produzir alguma coisa prática, né? Não ficar só na teoria. Digo de antemão, nós somos completamente favoráveis às manifestações, mas de cara limpa. Acho que as pessoas têm que mostrar quem são. O gaúcho não é uma pessoa que faz uma manifestação, bate e esconde a mão. Não. Não tem que estar com uma máscara. Máscara é para o carnaval, para uma festa, mas não para você fazer uma manifestação. Você vai se manifestar porque você está defendendo algo que você acredita. Se você acredita, mostra a tua cara, né? Então, somos a favor das manifestações, mas de cara limpa. Agora, candidato, apesar de nós termos 8 candidatos a governador no estado, me parece que é consenso entre todos uma questão de que para o estado melhorar o seu desempenho, uma questão básica envolve a dívida do estado com a União. Existe um projeto de lei no Congresso que renegocia essa dívida de forma a aliviar as contas do estado e permitir um fôlego maior para se fazer investimentos em maior volume, mas esse projeto ainda não foi vetado e se sabe que inclusive houve intervenção do governo federal para protelar essa votação. Se o senhor for eleito em outubro, qual vai ser a sua estratégia para assegurar a aprovação desse projeto? Acho que todo mundo gostaria de ouvir é que a gente deveria dar um calote e não pagar a dívida. Esse seria o ideal para o restante do Brasil ver que nós, gaúchos, teríamos uma marcação.
Mas o gaúcho é pessoa de palavra, pessoa de valor. Então nós não podemos dar calote numa dívida assumida por nossos antepassados, por nossos governantes que vieram e tentaram fazer algo, nem sempre tiveram a felicidade de assim conseguir. Para uma renegociação de dívida existem várias maneiras, né? Acho que tem que ter uma articulação para que a gente tenha a composição na bancada gaúcha, que a bancada gaúcha ajude o governo a renegociar a dívida, a baixar as alíquotas, tornar as nossas alíquotas igual de todo o país, né? E que a gente busque, quem sabe, nos royalties do pré-sal, uma verba extra, que a gente firme posição, que o Rio Grande do Sul receba essas verbas do pré-sal, é uma das saídas, né? A saída, na verdade, é todo mundo estar unido, que é uma coisa muito difícil se fazer na política. Como nós queremos renovação, é o que eu peço. Você é deputado estadual, você é federal, que vai se eleger junto comigo, que eu espero estar eleito, que você venha nos ajudar a renegociar a dívida e aprovar o projeto que está no Congresso. Bom, candidato, ainda sobre isso, essa relação entre o governo do estado e a União, tem um outro problema que envolve a Lei Candir. Muitas empresas, muitos setores acabaram prejudicados, né, em relação à exportação depois da edição dessa lei. O caso do setor fumageiro, que inclusive levou algumas empresas para Santa Catarina para evitar o acúmulo de créditos de ICMS. De que maneira que o senhor pretende lidar para eliminar os prejuízos que a Lei Candir causou e para manter esses investimentos aqui no estado? Bem, eu diria para ti, uma das coisas que eu aprendi agora durante a Copa do Mundo, né? A gente visitou vários lugares, nós estamos indo, o PRTB é um partido que está ouvindo as pessoas, então nós temos ido a vários lugares, conversando com as pessoas, e estamos traduzindo o que a voz das ruas quer. A gente esteve conversando com o pessoal de infraero, com o aeroporto, e eu particularmente fiquei estarrecido, né? O imposto sobre o querosene do avião aqui no Rio Grande do Sul ele vai de 17% a 21%, enquanto em São Paulo é 11%, 12%, dependendo do tipo do combustível. Logicamente, o que acontece? Os aviões não vêm para cá para abastecer aqui para Buenos Aires e para Portugal ou ir para Espanha. Eles vão para onde? Vão para o centro de São Paulo. E, lógico que São Paulo é uma mega cidade, é a nossa capital realmente do país praticamente, né? Em questão de desenvolvimento. Eu acho que nós temos que trabalhar para que a distribuição seja igualitária em todo o país, né? O gaúcho, desde o início, desde a sua revolução, marcou por quê? Desde a época do charque, nós sempre fomos taxado maior, né? Então a Lei Candir nada mais é o quê? Ela distribui de maneira desigual. Então nós temos que achar uma maneira que seja a mesma taxa para todo o país, né? Para que os investimentos, independe se você investir no Maranhão ou investir no Rio Grande do Sul, né? É bastante difícil, mas não é impossível se conseguir. Agora, candidato, o que se vem observando nos últimos anos, e o senhor logo na abertura falou sobre a agricultura, né, e sobre a importância da agricultura, é justamente que a economia do estado como um todo depende fortemente da agricultura. Tanto é que a gente vê que quando há anos que a safra tem um bom desempenho, os números do estado crescem. Quando há algum período de estiagem prolongada ou alguma chuva muito forte que atrapalha, que traz prejuízos ao desempenho da agricultura, os números do estado como um todo caem. Qual é a estratégia que o seu governo vai adotar para proteger a agricultura de forma que ela não fique tão refém do clima e assim os números gerais do estado não fiquem também reféns da situação climática? Bom, te agradeço essa pergunta. Eu quero dizer o seguinte, quando eu comprei a minha primeira bicicleta, lá em 1975, tu nem era nascido, eu acho, né, jovem? Não. E eu vendi 2 sacos de soja. Meu pai me deu a resteva, eu sou filho de agricultores, pequenos agricultores, e o que sobrava na lavoura, depois que era colhido, chama-se a resteva. E essa resteva, ela é passada para quem? Para os empregados e para quem trabalha um pouquinho mais e quem quer pegar o produto fora. É aquilo que sobra nos cantos da lavoura, né, que a máquina não consegue colher, né? Então, eu adquiri isso. Então, quero dizer para você, agricultor, tá? Eu falo de berço, eu sou brigadiano, estou na reserva, mas me criei, sou colono com terra e me preocupa realmente a agricultura. Eu acredito que a fome, ela só se acaba quando tem uma agricultura forte. Nós só vamos matar a fome, acabar com ela se nós tivermos uma agricultura forte. Porque mesmo que você tenha emprego, renda, se você não tiver produto, você não tem nem como comprar. Então você tem que produzir, tem que ter a produção do produto. Você vai ter renda, você melhorou o seu padrão de vida, você tem condições, houve financiamentos, houve um microcrédito, algo mais, mas não tem o produto disponível na prateleira para você comprar. Então,
A agricultura familiar e a agricultura de pequeno porte, nós vamos fazer um incentivo de maneira que o agricultor não receba na próxima safra. Ele tem que ser beneficiado já, lá dentro da lavoura, né? Então, existe o Banco do Brasil, o Banrisul, o Banco dos Gaúchos hoje é o Banrisul está com linhas de créditos, nós vamos aumentar essas linhas de créditos e fazer com que ele chegue até o produtor, porque não adianta dizer lá para o gerente do banco que ele tem que dar linha de crédito e quando ela vai indo lá para a ponta, ela vai se esvaindo e se ele não tiver um bom contato, ele não vai conseguir. Então, acho que nós temos que despartidarizar também a agricultura. Não tem que ser, ou é PT ou não é PT, ou tu é do governo ou tu não é governo. Tem que ser de Estado. Então tem que chegar lá na ponta, né? Você gerente que está me ouvindo aí, né? que sinta o anseio do agricultor. Chega lá na ponta, se não for amigo do gerente não vai ter, por favor, né? Entendeu? Eu acho que é isso, vamos ter que trabalhar para quê? Para encurtar essas distâncias e fazer com que chegue rapidamente o auxílio ao pequeno agricultor. Bom, candidato, para permanecer nessa área que o senhor falava, a questão relacionada ao campo ainda. A gente hoje vive um quadro onde o jovem, cada vez mais, ele é atraído pela cidade. E o campo está se tornando um campo velho, né, de pessoas de mais idade, enfim, o que gera uma preocupação da continuidade, né, do trabalho no campo. O que o senhor pretende fazer para resolver isso, para manter o jovem no campo? Bem, isso é um desafio muito grande, né? As cidades grandes, elas hoje criaram chamados vários points, né, para que a pessoa tenha maior divertimento, né? Ela consiga ir para a cidade, se atualizar, ter uma internet, né? Eu acho que nós temos que achar uma maneira de você levar essas atividades para as cidades pequenas, né? Eu cito a minha cidade, Três Passos, eu morava em Bom Progresso, que hoje é município, na Colônia Brasil, né? E a gente, para ir no cinema, tu tinha que andar 14 quilômetros, só tinha um cinema, era o Cine Globo, na Avenida Presidente Vargas, né, em Três Passos. Nós tínhamos que sair de lá para ir. O que faziam na época? Levavam aquelas telas de projeção para ver. Não? Eu acho que um dos caminhos é esse, você conseguir com que você forme a pessoa nas escolas técnicas, nas escolas agrícolas, nas escolas onde há especialização. Hoje tem muitos cursos de tecnólogos, né, que são cursos superiores, reconhecidos. Inclusive os conselhos de administração hoje estão fornecendo a carteira do Conselho Nacional, Conselho de Administração, né, o CRA, desculpa, né, Conselho Regional de Administração, fornece para quem é tecnólogo, são administradores de empresa. Nós temos que criar uma linha para quê? Para que ele se forme lá, o filho do agricultor, seja técnico na área, com curso superior, ele atinja o seu curso, porque a maioria dos colonos, ou nós, pais, queremos o quê? Queremos que nosso filho tenha um diploma, né? Então, ele tem o seu diploma, mas ele permaneça na região e ele faça um investimento de empresa na região. Então, as linhas de crédito também devem ser voltadas para quê? Para que essas pessoas possam abrir as suas empresas e permaneçam na sua cidade. Agora, candidato, é cada vez mais presente no debate eleitoral brasileiro a necessidade de um manejo mais rigoroso dos recursos públicos. Isso porque a gente sabe que a máquina pública ela é muito cara e vem se tornando cada vez mais cara. O seu plano de governo prevê que tipo de ação para reduzir o custo da máquina? Se o senhor for eleito governador, por onde o senhor vai começar a fazer cortes? Qualquer governante tem que se preocupar com isso, realmente. Hoje as licitações elas prevêem somente o menor preço, né? Mas vamos ter que achar uma fórmula de que não seja só o menor preço, porque no menor preço você vai ter carência do produto não ser o melhor. E nem sempre tu vai resolver o problema de quem está lá na ponta. Nós temos que chamar hoje para o governo as pessoas que trabalham com a era digital e fazer mecanismos de forma que, quando tu não atingir a meta, né, como é a lei da ADIM, tu está inadimplente, tu não pode tirar um novo empréstimo, né? Então, nós pretendemos criar mecanismo de forma que, se você está devendo, você não prestou conta da tua verba anterior, você não recebe outra verba. Você é um funcionário público, detentor de verba, e você assina cheques, e você coloca a verba à disposição, você só vai ter uma nova verba se você tiver prestado conta daquela verba anterior. Então isso tem que ser, pessoal da área digital, da área de informática, né, ajudar o governo para quê? Para criar mecanismos, não só ser um portal de transparência, porque o portal de transparência ele só te mostra lá, a página sai do ar, você não consegue ver. Mas o governo tem que fazer um mecanismo de controle, nós vamos fazer isso. De que forma?
Você vai entrar no sistema, obrigatoriamente, né, tu terá que ter os passos a seguir, e se você não comprovar o que você fez anteriormente, não será liberado. Claro que isso também é um entrave, mas isso é uma burocracia. Mas infelizmente na área pública tem que ter um pouco de burocracia, mesmo não tendo, nós já temos essa corrupção deslavada, que é uma pouca vergonha, né? Criar um mecanismo de ferramental na era digital, acho que é importante, existe já hoje, existe em várias maneiras, né, de a gente controlar. Acho que nós devemos investir muito na área de controle através de câmeras, através de visualização dos funcionários, desde que não fira a lei da individualidade do seu ir e vir. Tivemos exemplo da Copa do Mundo. Aí. Os senhores têm noção de por que nós tivemos menos problema na área de segurança hoje? Vou trocar o assunto, mas ele se reporta a mesma resposta. Porque nós tínhamos 5, 6 veículos na cidade aqui, que os senhores passavam por ele, tinha 4, 5 câmeras no veículo, aqueles micro-ônibus que os senhores passaram aí, ele fazia uma leitura interna de tudo que tem dentro do seu veículo, do seu carro, entendeu? Ele fazia um scanner no seu carro, tudo que tem calor ali dentro do seu carro aparecia na hora. Acho que essa é uma ferramenta que ela deve vir não só para a segurança, né? Para a segurança virá, tenho uma certeza, né? Nós vamos ter segurança padrão Polícia Gaúcha, não é padrão FIFA é para o mundo. A Polícia Gaúcha é boa, por quê? Porque a mão de obra é gaúcha. Nós vamos ter que trazer essa tecnologia. E entendo que essa tecnologia ela pode ser usada para o controle das verbas públicas, né? Adaptar esses sistemas, logicamente, para quê? Para que tu possa colocar, através do controle das verbas, controle do desperdício e saber nomear funcionários que sejam ficha limpa. Ainda na área de finanças, candidato, hoje nós temos preocupação de todos os candidatos de reduzir o custo da máquina pública, enfim. E de outro lado tem os programas sociais. Nós temos no Rio Grande do Sul RS Mais Igual. Como é que o senhor pretende lidar com esses programas de transferência de renda, né, para populações mais carentes? O senhor pretende ampliar, modificar, alterar? Bem, eu sou a favor do trabalhador, a pessoa que trabalha, né? Transferir renda para quem não trabalha é uma coisa complicada. Pode até dizer, olha, tem que fazer uma política que agrade a todos, né? Você faz uma política que a pessoa receba lá e goste do que está fazendo. Eu sou favorável a incentivar as pessoas a trabalhar, né? Por exemplo, no sistema prisional, eu sou totalmente favorável a prisões agrícolas. O cara pode ganhar lá sua verba, seu auxílio, seu salário de preso, mas ele tem que retribuir. Nós temos vários programas, várias empresas que oferecem isso, né? Tu vai lá, ganha cada 4 dias ou 3 dias trabalhado, você ganha um dia menos de pena e ainda trabalha. Por exemplo, tem empresas aqui na área do esporte que os presos costuram as bolas de futebol. Então é uma forma de quê? De fazer com que a pessoa trabalhe e receba também. Não sou favorável a que as pessoas recebam simplesmente bolsas auxílio, não tendo que produzir. E sou favorável totalmente às pessoas, uma reinserção ao mercado, né, das pessoas pelo trabalho delas. Elas têm que se reinserir pelo trabalho. Acho que nós temos que criar maneira de criar empregos, fazer com que as pessoas tenham oportunidades, né, inclusive os presidiários, de voltar ao mercado, né, de eles serem recebidos pelas empresas, mas através do trabalho. Candidato, o senhor defendeu o uso da tecnologia para tornar a máquina pública mais enxuta. Agora, como tornar a máquina pública mais eficiente? Porque hoje o serviço público ele é muito lento, muito burocrático, a gente acompanha obras, demoram meses, às vezes anos para começar, mas muito tempo para terminar. Como tornar a atuação pública, a atuação do governo mais eficiente? Bom, isso deve-se os órgãos estarem muito afastados uns dos outros, né? Porque quando você aproxima as pessoas, você resolve, né? Pode ver nas manifestações. Por que o governo começou a tomar atitudes e por que nós estamos conversando isso? Porque as pessoas foram para a rua, se uniram, tiveram um objetivo comum e buscaram uma saída. E disseram, nós queremos essa saída aqui, nós queremos a renovação. Na máquina pública e nos órgãos deve ser da mesma forma. Como é que se resolveram todos os problemas agora que precisava liberar o estádio, libera o Beira-Rio, os bombeiros correram lá e tiveram que fazer, por quê? Porque houve uma integração dos órgãos. Todas as pessoas viram que para o bem do Estado tinha que agilizar,
cada um foi aparando as arestas e não houve a burocracia do papel para cá, papel para lá, né? As pessoas se encontraram, como nós estamos encontrando na mesa aqui, e foram encurtando as distâncias. E aí cada um entendendo a parte do outro, respeitando a individualidade do outro, encurtaram as distâncias. Acho que o caminho é esse. Nós temos que achar uma fórmula de diminuir essas distâncias, né? A burocracia no papel ela é complicada, porque no momento que você assina um documento, você tem que honrar. E você responde por aquilo que você assinou. Então, se você assinar um papel com 3, 4 ou 5, a possibilidade de erro ela é menor, né? E aí, no momento que eu estiver reunido contigo, tu me diz qual a parte do teu setor que eu tenho que agilizar e as coisas andam mais rápido. Mas, na verdade, isso, para as pequenas demandas, ela é muito... Ela é um complicador para o Estado, porque tu criaria mais um mecanismo de burocracia, né? Mas creio que a aproximação dos órgãos é uma das soluções. Candidato Bilhau, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora de investimento. O que o senhor pretende fazer, enfim, o que compõe o seu plano de governo na área de atração de investimentos para o Rio Grande do Sul? Bem, uma dos caminhos que eu já falei no início é você fazer com que as alíquotas, né, para que as empresas aqui se instalem sejam as mesmas dos outros estados. Isso não depende só do governador, né, ela depende de uma série de circunstâncias, ela depende de deputados votarem, depende de você estar articulado com o governo central, né. Os maiores investimentos e as maiores empresas foram embora do Rio Grande do Sul, né? Nós temos notícias aqui no Vale do Sino, a empresa da Coreiro Calçadista, várias empresas foram para o Nordeste porque, em função dos incentivos e da mão de obra barata, né? Setor dos senhores, lá, o fumo, na mesma proporção. Acho que nós temos que achar uma fórmula de fazer com que os investimentos sejam da mesma maneira que é nos outros estados. Nós temos que achar um denominador comum para que o Rio Grande do Sul volte a investir, né, tendo as mesmas alíquotas dos outros estados. O governo, para buscar o investimento, ele tem que ser sensível, né, e vai ter que ceder, né, vai ter que ceder áreas do próprio governo, para incentivar uma empresa, ela tem que ter, no mínimo, criar para ela infraestrutura, né, as empresas novas... Para começarem, você tem que dar um auxílio. Acho que o governante tem que ser sensível nesse sentido, né? As empresas que sejam de boa fé, você tem que dar o primeiro passo. O governo tem a obrigação de dar o primeiro passo para ela poder se instalar, para ela poder ter condições de se expandir. Quem tem que fazer a primeira parte é o governo. Então, nós vamos fazer a primeira parte dando condições de infraestrutura, né? E colocando, no mínimo, um polo industrial junto com os municípios. Logicamente que o governo não vai poder fazer, isso é feito dentro do município, mas fazer com que os prefeitos se aproximem do governo e o município, lá, o prefeito, né, crie condições para que a empresa venha se instalar. Parcerias público-privadas, candidato. Muitos defendem esse sistema como uma alternativa para justamente viabilizar investimentos e tornar o serviço público mais eficiente, como nós estávamos falando há pouco. O que o senhor pensa sobre isso e em que áreas o senhor acha que as famosas PPPs podem ser ampliadas? Bem, a PPP é um produto novo, né? Tudo que é produto novo ele tem que ter tempo para sedimentar. Eu sou completamente favorável às PPP. Inclusive, acho que os presídios, né, os cárceres, eles podem ser 100% privados. Existem vários lugares que você tem condições, né, fazer uma colônia penal agrícola e a própria colônia penal ela sobrevive. Você dá um incentivo, a pessoa diminui a pena e a pessoa ainda está produzindo, relacionado também à produção. Uma das maneiras que a gente tem, né, de alavancar isso, né, é trazer o investidor para perto do governo e normalmente para te trazer ele tem que ter passado por um problema parecido, porque quem vai para essas áreas ele tem que ou ser um investidor que ele tenha muito, né, e o que ele quer investir numa área nova, né, que ele não conheça tanto, ou então que ele tenha vivido um problema e desse problema ele transforma o seu problema numa solução, né? O mais fácil é você buscar as pessoas que tenham já proximidade
com as situações. Então, acho que o governo deve fazer isso, buscar parceiros para que tenham relação com cada uma das áreas que tenha, que necessite, que ele se identifique. Candidato, não é de hoje que a relação entre Estado e magistério enfrenta problemas, né? Mas o ingrediente novo nesses últimos anos é a questão do piso nacional da categoria, que o Estado até hoje não conseguiu cumprir efetivamente, porque questiona, por exemplo, o indexador, né, para reajustar. O Estado diz que não é fácil de cumprir, enfim, não tem como pagar o piso com esse indexador, até tentou um debate para alterar isso. Como é que o senhor pretende agir com o magistério, principalmente vai ser possível no seu governo pagar o piso para o professor gaúcho? Vou aproveitar a tua pergunta, quero fazer uma homenagem para a minha primeira professora, né, a professora Ana Saviano, irmã da Helena Saviano, na qual eu ia para a escola no início e tomava até café na casa delas, né, que elas moravam perto da escola. E quero dizer que os professores são as pessoas mais importantes, né, porque em qualquer área o professor é a pessoa que chega à frente, ela que te recebe. Tanto que pode saber que não esqueci da minha primeira professora, né? Foi a pessoa que me ensinou. Quero dizer para os professores que acho que os professores nós temos que ter um cuidado, né? Como as outras áreas, nós temos que despartidarizar a educação. A educação não tem que ser do governo, a educação é do Estado. E nós temos obrigação de pagar o piso nacional. Temos que, mesmo que ele seja demorado, longo, o governo tem que achar uma forma de pagar. Tudo aquilo que foi assinado, que foi prometido, tem que ser honrado. Então, o governante que vier para administrar um governo e não honrar aquilo que o seu antecessor fez, ele não está preparado e o gaúcho não gosta disso. Então, quero dizer claramente para os professores, nós temos que achar uma solução conjunta, com um tempo, quem sabe, um pouco maior, mas temos que pagar o piso. O professor, a educação, ela é a base de tudo. O professor é que ensina você a caminhar na rua, ele ensina você a comprar o pão mais barato, ele te ensina você a comparar preço, ele te mostra qual é o caminho, ele mostra o caminho do bem e do mal. Segue o mal quem quer, o professor ensina só o bem. Então, pode ficar tranquilo, você professor, nós temos que estar juntos, precisamos fazer uma agenda conjunta e com certeza nós do PRTB, é um partido da renovação trabalhista brasileiro, nós queremos a renovação e queremos que vocês professores venham nos ajudar a criar essa solução para o Rio Grande do Sul. E nós, com certeza, vamos ajudar a achar essa solução. Se depender da caneta do governador, se depender de mim, eu, Écio Stivalete, governador, os senhores terão o piso. Bom, candidato, uma outra questão que interessa diretamente o funcionalismo e que precisa de uma solução é a situação do IP, porque em várias regiões do estado o IP tem enfrentado dificuldades para conseguir manter os médicos e aí temos aí cidades com diversas especialidades desassistidas. O que o senhor pretende fazer em relação ao IP para mudar essa situação? O IP é um órgão, né, que hoje está com a administração técnica e profissional. Passou por umas fases, né, que o governo subsidiava praticamente todo o IP, então, diria assim, quase que dormiu em berço esplêndido, em outras épocas. Hoje não, hoje está com uma administração bem focada para uma área diretiva, técnica, né, o caminho do IP hoje já está a passos largos, né, o conselho do IP hoje ele é diversificado, tem... Os conselheiros lá são divididos em vários grupos, tem de várias entidades, né? Tem da FESERGS, tem funcionário público do Estado, tem policiais civis, tem brigadianos lá, alguns que militam dentro da área mais técnica. Hoje, o Conselho de Administração, Conselho Executivo do IP, está quase que profissionalizado. Acho que esse é um dos caminhos. Acho que devem valorizar mais o Conselho e as decisões passar por decisões técnicas lá dentro. Fazer com que as próprias pessoas, né, que descontem IP, a pessoa que faz parte do corpo diretivo é que sejam os dirigentes. Pessoalmente, né, acho que deve ser um órgão que a escolha do seu presidente deve ser feito dentro do próprio órgão, com uma lista tríplice ou sextupla, das próprias pessoas que têm IP
votarem as suas demandas e também votar o seu dirigente. Porque colocando um dirigente da sua própria instituição, ele conhece mais os problemas, não vai afetar partidariamente, né? Logicamente quem vai escolher é o governador, mas ele vai estar focado e vai estar bem ligado, porque ele é do quadro e conhece os seus problemas. Candidato, vamos falar agora de estradas. Na década de 90, o Rio Grande do Sul cedeu boa parte das estradas para iniciativa privada, os contratos começaram a terminar no ano passado. Foi criada a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que assumiu boa parte dos trechos que eram estaduais, né? Os federais foram devolvidos para a União. Mas há ainda alguns questionamentos em relação ao trabalho da EGR, embora o pedágio tenha diminuído, mas há questionamentos sobre atendimento, sobre a qualidade do asfalto que a empresa tem colocado. O que o senhor pretende fazer em relação às estradas, mas especificamente em relação à EGR? Fica o seu governo? Permanece a EGR se o senhor for eleito? Cortar o mal pela raiz é extirpar. E quem diz que vem para mudar tudo é muito complicado. Então, eu acho que a EGR deve permanecer. Nós temos que achar mecanismo que ela seja superavitária. Hoje o que a gente vê é bombeiro, você bombeiro, é meu abraço, você que vai ser agora bombeiro militar, né? Sou totalmente favorável ao bombeiro militar. Hoje é você bombeiro que faz todo o socorro na estrada, porque nas estradas não há ambulância, não tem o pronto atendimento, aí socorre de quem? Da velha Brigada Militar, que hoje é a Brigada e o Bombeiro, que daqui uns dias estarão um novo órgão. Mas é um trabalho eficiente hoje, por quê? Porque o funcionário público, o policial fardado, lá, o bombeiro, ele não deixa de atender. Primeiro que ele faz uma função humanitária, né? Então, mesmo que ele esteja com muita carência, ele sai com a maior boa vontade de atender, porque primeiro ele tem que preservar uma vida, né? Depois ele vai pensar em aplicar a lei, o bombeiro, né? O que ele faz? Não, primeiro vou preservar a vida daquelas pessoas que estão envolvidas, independente de quem esteja no governo. Então, acho que tem que ser preservado esse órgão, um órgão que eu não criaria. Acho que a gente tem que achar uma maneira de que aquilo que se arrecada tem que ser investido, né? A fórmula como foi feito, os contratos anteriores, né? Acho que devia ter sido melhor revisados, né? Foi tomada uma atitude, da forma como está, se você mudar, vai demorar muito tempo para engrenar de novo, né? Mas acho que não deve ser um cabide de emprego. Acho que a EGR, daqui uns dias, tem que ser só concurso, e também, como a gente falou anteriormente do IP, que o diretor, que seja a pessoa do quadro, porque são pessoas que daí vão ter condições de saber daquilo que está acontecendo. Hoje, as estradas, o que na verdade acontece? Quando você não quer resolver, você passa para o governo federal. Aí você quer ver, veio uma boa verba, volta para o governo estadual. Então, só quando tem verba que o governante quer assumir. Acho que tem que ter um pouco de compromisso, um pouco de seriedade, né? De mesmo quando não está bem, você manter e fazer acontecer. Acho que o órgão que está aí, ele é um órgão que tem condições de ser mantido, mas acho que tem que fazer com que o valor que ele arrecada volte para ali, para o investimento no setor local, que ele seja localizado. É do município onde tem as cancelas, lá que tem que ser investido. Candidato, vamos falar de saúde. Saúde é a principal dor de cabeça dos municípios, porque compromete uma parcela muito expressiva dos orçamentos das prefeituras. As prefeituras têm a obrigação constitucional de aplicar 15% de sua receita em saúde, mas na prática aplicam muito mais. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Santa Cruz do Sul, que aplica mais de 25% de sua receita em saúde. E uma das razões pelas quais isso acontece é que o financiamento por parte do Estado e da União para a saúde é muito pequeno, inclusive aquém do que deveria. O Estado deveria aplicar 12% de sua receita pela Constituição e historicamente não aplica. No seu governo, será possível aplicar 12% para aliviar as contas dos municípios? Bom, o nosso programa de governo, o programa do PRTB nacional, nós pregamos imposto zero para remédio. Porque remédio você não compra porque vou comprar o remédio. Não, você compra porque você precisa de remédio. Então, não vai na farmácia comprar simplesmente para usar. Você necessita, então. Nós somos favoráveis ao imposto zero. Se nós conseguirmos imposto zero, o investimento que seria maior para essa área, nós podemos carregar para outra. E a outra, né, fundamental, nós temos que achar uma forma de gestão que as pessoas que trabalham no governo, elas têm que sentir a necessidade da população. Ou seja, eu como governador vou me tratar no SUS. Tenho obrigação de ir no mesmo hospital que o cidadão eleitor vá.
E você que vai vir trabalhar comigo, saiba disso. Você que quer ser meu assessor, o que vai vir me ajudar e trabalhar, é isso. Nós temos que ir para a fila do SUS, nós temos que ir para a fila só para poder vivenciar. Porque aí tu vivencia o teu amigo, o teu irmão ali com um problema, e aí você junto, você soluciona e busca a saída. Acho que deve ter um comprometimento das pessoas que são dirigentes em se voltar para as pessoas de menor poder aquisitivo e as pessoas que necessitam. É inadmissível, né, em questão de uma cirurgia, você passar 6 meses aguardando uma cirurgia e quando você, algumas vezes, né, não raras vezes, você chama a pessoa e a pessoa já faleceu, né? Isso é uma coisa que nós, gaúchos, devemos procurar resolver, digamos assim, para ontem. Né? Eu acho que quem trabalha, né, no governo, ele deve sentir na pele a mesma coisa que o cidadão lá na rua sente, né, para ele poder resolver. Porque se ele estiver na fila do SUS, obrigatoriamente ele vai ter que achar uma solução. Ainda sobre saúde, candidato, hoje a gente sabe que os hospitais do Rio Grande do Sul vivem sobrecarregados, principalmente no inverno, mas no verão também esses casos têm se repetido. E há falta de leitos especializados também, para atendimento especializado. Como é que o senhor pretende resolver essas carências que os hospitais gaúchos enfrentam hoje? Bom, essa é uma demanda que é bastante antiga, né? Eu cito a cidade da qual eu sou oriundo, Alvorada. Nós estamos há mais de 10 anos tentando colocar um hospital. O hospital lá pertence ao Cardiologia de Porto Alegre. Durante as campanhas agora, toda a região metropolitana disseram que o hospital ia para lá, usaram bastante, né, para adquirir e angariar votos, e acabou o hospital não indo para a nossa cidade, para Alvorada, né. As comunidades, acho que é que devem se organizar e cobrar dos seus dirigentes e cobrar dos seus políticos e fazer com que toda a cidade, principalmente da grande Porto Alegre, tenha o seu hospital. Porque hoje nós sofremos muito com a ambulancioterapia. Ou seja, as cidades do interior todas vêm para a capital em função que aqui está, na capital, né, os grandes médicos, o maior número de médicos, as especializações, né. Então nós temos que criar, na verdade, centros regionais, né? Nós temos que achar uma forma de colocar o hospital regional e lá colocar as especializações. Não vamos colocar em toda a cidade, não adianta querer prometer que não tem como colocar. Mas há condições de dirigir, digamos, 10 ou 12 polos no Rio Grande do Sul e criar hospitais regionais, né? Achar uma maneira, porque mesmo que você cria um hospital no interior, o médico especialista, ele não vai querer se deslocar para lá. Então, tu tem que criar condições para que ele, a esposa dele, os seus filhos, fiquem na região. Então, o que tem que ser? Tem que ser onde tem universidade, onde há o fórum, onde são as maiores varas, onde a sociedade se organiza melhor. Então, eu creio que com hospitais regionais, né, especializados, é uma das saídas. Candidato Edson Bilhalva, do PRTB, vamos falar de segurança pública. Há uma demanda bastante expressiva de reforços no efetivo da Polícia Militar. Fala-se em mais de 10 mil servidores que a Polícia Militar estaria necessitando para reforçar a segurança pública em todo o estado. Só Porto Alegre, por exemplo, está reivindicando 2 mil policiais a mais. Se o senhor for eleito, quanto dessa demanda o governo terá condições de cobrir? Bom, gostaria de dizer que o cidadão pode ficar tranquilo que existe, como eu falei no outro bloco e na outra pergunta, sobre a integração dos órgãos. Na área da segurança pública, a parte mais importante são os órgãos se integrarem. Os órgãos têm que ser integrados. A ferramenta fundamental é tecnologia. Vemos agora, durante o evento Copa do Mundo, funcionou tudo azeitadinho. Todos os órgãos estavam aproximados. O centro integrado funcionou perfeitamente. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos fazer. E vamos voltar à velha questão. O que tem que ser feito? A polícia tem que ser dirigida por pessoas técnicas e não por políticos. Ou não o amigo do governador ser o comandante da brigada. O chefe da Polícia Civil ser o delegado que frequenta a casa do governador. Não. Nós somos favoráveis a quê? A escolha, através de lista sêxtupla, do chefe de polícia, dos senhores delegados votarem entre si uma lista sêxtupla e o governador, dentro dessa lista, escolher. Chefe da polícia,
a Brigada Militar, o Instituto Geral de Perícias, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação, o DETRAN, que agora o DETRAN tem um quadro próprio, está na hora do DETRAN ter chega de ser nomeado o amigo da secretária da administração. Não, tem que ser uma pessoa técnica. Esse é um dos caminhos. Tem certeza absoluta, tenho uma certeza, meus amigos gaúchos e gaúchas. A segurança pública, ela está caindo de maduro que nós temos a solução. A solução foi vista agora, foi resolvido porque todos os órgãos se integraram. Temos como construir um maior número de policiais. Nós estamos defasados desde 1990. Né? A população cresceu e o número de policiais não foi na mesma ordem. Se tem segurança, as outras áreas também elas progridem. Por quê? Porque se a pessoa produziu algo e foi lá um ladrão e tirou daquela produção, ele vai ter que voltar a produzir mais. Se a segurança não deixar isso acontecer, ele não vai precisar trabalhar tanto, não vai consumir tanta energia e vai ter condições de subsistir com menos trabalho, com o mesmo esforço, mas com tranquilidade de saber que uma vida não vai ser ceifada. Então, quero dizer, nós vamos também trabalhar com as guardas municipais. Em 1995, nós, num trabalho num grupo de oficiais da Brigada, nós escrevemos um livro, somos os autores, né, sobre a Guarda Municipal, um órgão auxiliar da segurança pública. Hoje, nós queremos reativar isso. As guardas municipais, elas devem ser o primeiro elo na área da segurança. Juntamente com, lógico, a área privada, hoje ela cresceu muito, é uma área que a gente tem que dar atenção, o guarda de rua, né? Mas as guardas municipais, nas escolas, nas creches, nos órgãos públicos, ela tira 30% da demanda da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Você não precisa ligar se o guarda lá resolver na sua escola. Então, a Guarda Municipal nós queremos valorizar. Também queremos fazer com que, dentro do gabinete do governador, nós temos um sistema, junto com a Defesa Civil, um oficial bombeiro ou um grupo de bombeiros. A Defesa Civil integrada juntamente com os bombeiros militares. Está vindo um novo bombeiro aí, deve ser um coronel bombeiro, um comandante dos bombeiros, e nós queremos, além disso, dentro do gabinete do governador, um gabinete da Defesa Civil dirigido por um oficial bombeiro, dentro do gabinete do governador. Também vamos pensar sobre a escolha desse bombeiro, escolher entre eles uma pessoa técnica, um especialista, e que ele seja votado pelos seus colegas, e que numa lista tríplice, ou quem sabe sexta, a escolha ser do governador. Bom, candidato Silvaletti, a questão envolvendo ainda a segurança pública, tema que o senhor está falando agora, o outro lado envolve os presídios, né? A gente tem hoje uma situação carcerária no Rio Grande do Sul bastante complicada, veio de presídio central, outras casas que até foram alvo de ações da justiça, impedindo a chegada de novos detentos. Houve uma mobilização do Estado, já tem presos sendo transferidos para novas instituições prisionais. Qual vai ser a sua política para o sistema prisional gaúcho se o senhor for eleito governador? Bem, eu espero ser eleito governador, quero contar com todos vocês para vir ajudar a concluir o nosso plano de governo. Nós do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, nós propugnamos pela renovação. E hoje, né, você saiba que da população gaúcha, 1% ela está fora da lei. 99% da população são pessoas ordeiras, pessoas trabalhadoras. Todos os policiais e todos os órgãos trabalham para encarcerar esse 1%. Então nós passamos em volta, esses 99% da população, para se preocupar com esse 1% do mal. Se cada um de nós pensar nisso, a solução se torna mais fácil. Né? Acho que nós temos que ter um encarceramento enérgico, firme. As pessoas que delinquir têm que ser preso. Tá? O bandido que cometer o ilícito, ele tem que ter os seus direitos assegurados, mas ele tem que ser encarcerado. Inicialmente ele cometeu o delito, imediatamente ele tem que ser encarcerado. Depois ele vai ter que provar a sua defesa. Logicamente aquela pessoa que o deteve e que o conduziu vai produzir as provas e vai auxiliar o judiciário, auxiliar a polícia judiciária, para que ela mantenha essas provas para poder mantê-lo encarcerado. Mas a nossa obrigação como governo é tirar da rua quem não presta. E quem não presta não pode estar na rua. Então essa é a grande política.
Porque nós só temos 1%. Pô, mas nós somos 99%. Não é só o governo, não é só a polícia. Todos os órgãos devem se integrar para isso. Tá? Então, acho que nós temos condições, sim. Sou a favor de criação de maior número de presídios e nós temos que endurecer com quem comete o ilícito. Quem cometeu o ilícito, obrigatoriamente, tem que responder por aquilo que fez. Todos conhecem, todos nós sabemos dentro de casa o que pode e o que não pode fazer. Né? O próprio pai e a mãe dentro de casa diz se você está errado ou não. Você aprendeu dentro de casa. Quer fazer? Aguente as consequências. Bandido bom é bandido preso. E a polícia tem que fazer isso. Tem que encarcerar e o judiciário tem que manter ele lá preso. Presídio Central de Porto Alegre, candidato, qual é o seu plano para isso? Bom, trabalhei no Presídio Central em 1982. Fui chefe da guarda do presídio. Eu era primeiro tenente e trabalhava no Regimento Bento Gonçalves e a guarda externa era do Presídio Central. Tínhamos menos problemas, mas se comparado às situações, eles são semelhantes aos dias de hoje. Acho que é uma prisão que ela deve ser mais socializada. Os presos lá merecem um atendimento melhor. Ela realmente está carecendo de pessoas profissionais que adentrem lá para dentro, que gostem de trabalhar, que o governo coloque lá dentro pessoas que façam uma socialização, que o preso se sinta valorizado e que ele saia de lá melhorado. Hoje nós não vemos isso, é um presídio realmente problemático, um dos maiores do país, né? Não sou favorável à demolição, porque a demolição, você tem que, no mínimo, se você demolir, você tem que primeiro construir antes. Então, para que eu concorde com uma demolição do Presídio Central, nós temos que primeiro ter a outra casa feita, porque isso é igual um puxadinho que você vai fazer na sua casa, ou você faz lá no seu interior, no seu sítio, e tu vai fazer uma garagem. Ah, vou dar uma reformada, eu vou arrumar, e você dá uma reforminha e não faz mais. Então, pode ser sim a demolição do presídio para que a gente construa as casas outras, mas nós temos que primeiro construir as outras e elas estarem bonitas e bem arrumadas para receber essas pessoas lá encarceradas como uma situação condizente. Candidato Stivaleti, o senhor falou inicialmente, lá no começo, sobre as manifestações, né, do meio do ano passado. Tem muitos pontos que foram levantados ali, um deles a questão do transporte, né, cobrando um valor menor, um serviço de maior qualidade. O senhor acha que é possível melhorar essa área do transporte, motivo dos protestos do ano passado? Ou o senhor acredita também até que possa haver um subsídio por parte do Estado para o trabalhador, para não pesar tanto a passagem? Bom, essa é uma área que hoje realmente ela carece de muita atenção. Eu andei ontem no interior de Viamão, na Vila Santa Isabel, e o que as pessoas pediam lá? Nós tivemos lá às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Maior número de ônibus, maior transporte, um transporte que trate eles com seriedade, com urbanidade. Olha, às 6 horas da manhã eu vi as pessoas na fila, é de dar dó, é de dar pena, né? O governo tem que subsidiar. O transporte é uma área que tem que ser subsidiada, a passagem, temos que achar uma maneira do passe livre para o estudante, né? Sou completamente favorável a que o governo ceda uma parte e que ele subsidie essa área, porque você não vai a lugar nenhum sem o teu transporte. Se nós incentivarmos o uso do automóvel, como já estamos hoje, nós teremos um trânsito com problema, como tem São Paulo hoje, com placas alternativas, né? Números pares ando na segunda-feira, números ímpares na terça, né? Então, se você tem placa 1, tu anda tal dia, outra... O que acontece? As pessoas de poder aquisitivo vão fazer o que nisso aí? Vai ter 2 carros com placa diferente, tu vai ter condição de rodar igual, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que essa é a grande realidade. Então nós temos que incentivar o transporte público, o governo tem obrigação de subsidiar, tem que achar forma de subsídio, tem que haver o vale transporte para o trabalhador, a empresa, o empregador subsidia uma parte e o governo subsidia a outra. Tem que ter subsídio, o transporte é necessário, nós precisamos ter... Porto Alegre está necessitando já de metrô, espero que daqui a uns dias os governantes que aí estão alavanquem isso. Precisamos mais trem de superfície,
para baratear, e sou a favor também, favorável a favor das ferrovias. O escoamento da nossa produção, ela tem que ser através de ferrovias, né? Você veja o Porto de Rio Grande, quando a gente vai seguido lá para o Porto Naval, as filas e filas de caminhões, né? Então hoje, se você tivesse os trilhos antigos, né, você leva uma embarcação com 300, 400, uma locomotiva com 400, 500 vagões, ela substitui quantos caminhões? Então, uma das soluções é essa. Mas sou completamente favorável ao subsídio, tá, para o transporte. O governo tem que fazer a sua parte. Uma parte, logicamente, pelo transportador que vencer as licitações, ele também tem que ceder uma parte e a outra parte com o governo. Muito bem, candidato, vamos para a segunda etapa da nossa entrevista, que envolve questões enviadas por veículos associados à ADI e que tratam de demandas das regiões. Começando pela região centro-oriental, pergunta elaborada pelo Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Qual a sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas do arroz e da soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário o Estado participar? Arroz e soja. Eu fui criado pelo soja, né? Falei antes, vou repetir, né? A minha primeira bicicleta eu comprei vendendo 2 sacos de soja. Hoje a saca de soja está em torno de R$60, dependendo de onde você vende. Se vende em Paranaguá ou vende aqui na região de Passo Fundo ou vende no Porto de Rio Grande. Mas o preço mais ou menos está nesse... Seria R$120 2 sacos de soja, né? Foi a minha primeira bicicleta. Você agricultor... Vou repetir o que eu disse no início, você aí de Cachoeira, e Grande Rio Pardo, aí, né? Tem um rio maravilhoso aí na volta, né? A produção agrícola, ela é a coisa mais importante que nós temos. Em função do quê? Mesmo que você produza, mesmo que você tenha verba, melhor, que você tenha renda, você não tenha produção, você não vai se alimentar. Não se alimentando, saco vazio não anda em pé. O agricultor, o plantador, ele tem que ter imediatamente, né, o financiamento do governo, né? Tem que haver linhas de crédito, né, para que ele chegue imediatamente. Não, o meu pai, quando produzia em 1970, 1975, nós compramos um trator Valmet, me lembro na época, 85. Levamos 5 anos pagando e a gente reclamava do governo, né? E era 0,8% o juro, né? Então, acho que o governo tem que fazer isso, ele tem que baixar as taxas de juros, achar uma maneira do subsídio para o agricultor, aquele que produz, né? Ter o cuidado, logicamente, né, de trabalhar lá com os sindicatos rurais, né? As pessoas trabalhar com cada região, fazer com que essa verba chegue lá na ponta da linha, mas que ele tenha o subsídio para a plantação e que os financiamentos sejam facilitados. Bom, candidato, tem uma outra pergunta do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul envolvendo a importância da navegação fluvial no seu projeto de governo e qual vai ser o seu compromisso em relação à dragagem do Rio Jacuí e o aparelhamento do Porto de Cachoeira. Bem, a área fluvial é uma área que ela nos encanta. O rio sempre, né, é necessário nas cidades terem um escoamento. As cidades vivem da água, né? E em volta do rio o trabalhador se sente bem. Então a gente observa aqui no Rio Jacuí, na proximidade de Porto Alegre, Estrela, Lajeado, né? As pessoas, aquelas chatas, deslocando e vê a felicidade do trabalhador quando ele trabalha próximo do seu local. Então temos que incentivar os ribeirinhos, incentivar as pessoas da região a que eles trabalhem nos seus locais, né? E que eles não desassoreiem o rio. Eu fiz uma especialização em meio ambiente pela UCSE em 2000 e vi da preocupação do Ministério Público em quê? Em achar uma maneira de você buscar com que as pessoas que morem próximo do local, elas é que busquem as soluções e você incentive, né? Por exemplo, na Alemanha, na Europa, existe uma sinaleira que ela é só colocada no dia de neve. Quando tem neve, o cara ganha $100 por mês lá. Tá? Você mora no lado da estrada. Tem neve, ele vai lá, no meio da rua, tira, coloca lá a sinaleira e ela está funcionando. Terminou a neve, ele retira. Ele ganha só para isso, não precisa ter um funcionário. Então eu acredito que uma das soluções para a dragagem é essa. A gente invista nas pessoas locais. Nós não vamos trazer uma empresa lá de São Paulo que vem explorar aqui. Ou se trouxer a empresa de São Paulo, obrigatoriamente metade dos funcionários tem que ser local.
Ele tem que ser da beira do rio, porque ele sabe onde dói nele, ele sabe que ele tem que cuidar da árvore, ele tem que cuidar do peixe que ali tá, não tem que roubar areia ali, ele tem que ceder na hora certa, tem que fazer. Então, 50% você vai com o empresário, mas 50% a mão de obra tem que ser local, obrigatoriamente. Isso já é dito pelo Ministério Público e acho que o governo obrigatoriamente tem que incentivar. Sendo governador, é isso que nós vamos fazer. Candidato, uma questão da região Nordeste, jornal Folha de Caxias, diz que a Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metalmecânica. E aí ele pergunta que, se eleito governador, qual o seu compromisso em relação a 3 demandas: a duplicação da Rota do Sol entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, a duplicação da RS 122 entre Caxias e São Vendelino e o aeroporto regional de Vila Oliva. Muito bem. Essa pergunta, falo para você, caxiense, você de Farroupilha, meus amigos da região da Serra, trabalhei 6 anos, Guaporé, Serafina Correia, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Conheço muito bem essas demandas da região, transitei bastante. Um dos problemas da 122, mesmo tendo aquela divisão no meio, ainda é os veículos atravessarem para o outro lado e acontecerem acidentes enormes em função da velocidade alta, mas a solução ela é conjunta. Sou favorável às duas, né? Duplicação das 2 rodovias. Os senhores sabem como é que foi criada essa rodovia? Como é que ela foi parar nessa região? Ela foi parar porque os gaúchos eram influentes, os políticos da época, porque ela não era para ir para aí. A 101, ela teve aquela curva e foi para Caxias e foi para Vacaria e Antônio Prado, porque os políticos eram fortes, coisa. Então me faça ficar forte, me ajude a ser o governador, venha junto conosco, nós vamos ajudar a transformar. A parte principal, morei dentro do campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, no quilômetro 8, atrás do Samoara Parque Hotel, ali na RS. Conheço bem aquela estrada, quem sai para a Festa da Uva pela esquerda, aquela ali também tem que ser duplicada, que a grande produção da região de Caxias, ela nem sempre passa por dentro da cidade. Então o que acontece lá? Quando você chega na 122, você sai para Flores da Cunha e depois retorna para a estrada, né? Por quê? Porque ali a estrada é melhor. Então o maior número de caminhões hoje vai para aquele lado e aí aumenta o fluxo. Acho que a solução realmente é a duplicação. Podem contar comigo com a duplicação, mas dependo de vocês nos ajudar, você me ajudar a chegar a ser governador e ajudar a vir também a construir as soluções. Ok, candidato. A respeito do aeroporto regional de Vila Oliva, que também estava na pergunta. Bom, o aeroporto regional de Vila Oliva é semelhante ao aeroporto daqui da Grande Porto Alegre para ser criado. Uma dos entraves é realmente o combustível caro, né? E que a região não tem uma demanda não tinha uma demanda de número de passagens. A gente hoje, para se deslocar para Caxias, praticamente, tem vezes, aliás, que Caxias é o polo para abastecer Porto Alegre, né? Muitas vezes o aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho estava fechado e as pessoas conseguiam descer em Caxias. Embora o nível de serração em Caxias é maior que o de Porto Alegre. Mas esporadicamente, algumas vezes, né, foi usado a saída, em vez de voltar para Curitiba ou para Navegantes, Santa Catarina, se ia para o Cantergiane em Caxias, né? Eu sou favorável a que a gente coloque o aeroporto em Vila Oliva, até porque a região lá ela é bem grande e o tamanho da terra disponível lá, ela é suficiente para que tenha a instalação do aeroporto. Candidato, o senhor está percebendo que tem várias perguntas envolvendo infraestrutura, né? Como é o caso agora da região metropolitana, o jornal IBA, que manda a seguinte pergunta: o Vale do Caí não tem sido priorizado em projetos de infraestrutura rodoviária, o que deixa a região em posição de desvantagem. Há o projeto de duplicação da ERS 240 entre Portão e Montenegro, mas o DAIR e a EGR não chegaram a um consenso sobre isso. Em relação à RSC 287, que é a ligação da Grande Porto Alegre, região central, ela está em situação de abandono entre Montenegro e Atabaí Canoas, notadamente da parte que cruza Montenegro, onde diariamente ocorrem acidentes devido ao risco potencial a que estão expostos os usuários. O DAIR, por outro lado, não executa nenhuma obra para minimizar os riscos no local ou qualquer medida de manutenção da estrada há meses. A pergunta: o senhor
planeja o que para o Dyer e para os 200 mil habitantes do Vale do Caí em relação à infraestrutura? Bem, na verdade, essa região, né, o Vale do Caí, ela passa muitas vezes despercebida porque ela se confunde com a Grande Porto Alegre já. As estradas todas elas desembocam uma na outra, então não se sabe onde é o limite. Então muitas vezes não se dá, nem a gente mesmo, motorista, se dá conta que você já está noutra região, né, e essa região precisa do desenvolvimento. Essa é uma região que realmente há muito tempo não há investimento. O Dyer já passou por uma transformação e no nosso governo vai passar por uma transformação radical, né? Os seus engenheiros, né, obrigatoriamente só serão do quadro, nós não vamos colocar dentro do Dyer pessoas de fora, quer dizer, colocar lá um político para administrar, é obrigatório ter que seja concursado de dentro da própria empresa, porque ele conhece os problemas, né, com mais proximidade. Lógico que existem várias mazelas anteriores, né, que acho que nós temos que passar por cima disso. O governante novo deve entender que águas passadas, elas não movem moinho. Então, para nós podermos desenvolver uma região, tu tem que centrar lá. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que nos reunir com os prefeitos dessa região, fazer com que eles venham se juntar a nós, para juntos encontrar solução. Nós sabemos que o cobertor é curto, não adianta querer dizer que vai conseguir fazer tudo no Estado, né? E depois chegar na hora, o político prometeu que nem todos os demais e não fez. A solução ela tem que ser produzida conjunta. No Dyer eu sei o que fazer, isso tenho convicção, nós vamos ter pessoas técnicas dirigindo, né? Pessoas do próprio quadro, né? Serão escolhidas dentro dos próprios funcionários. Candidato, pergunta da região noroeste, jornal O Nacional. Passo Fundo é polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. Para melhorar o sistema rodoviário, existem 2 projetos de duplicação, o da ERS 324, entre Passo Fundo e Casca, e o da ERS 135, entre Passo Fundo e Erechim, ambos parados no governo do estado. Qual a promessa ou proposta do candidato para viabilizar a duplicação destas 2 importantes rodovias? Bem, a rodovia 324, Passo Fundo, Casca, né? Eu trabalhei na região ali bastante, indo para 2 Lajeados, passando depois de Arroio do Meio, né? União da Serra. E os policiais rodoviários federais, estaduais, melhor, que ali é a brigada que faz na RS, né? Eles têm uma caixinha lá. É uma das rodovias com o maior número de acidentes. Então a estatística deles eles produzem, eles só trocam o nome da pessoa dentro ali. É uma das rodovias de maior número de volume, né? Uma rodovia muito bem construída, é um asfalto bom ali, ele se desenvolve uma velocidade maior, mas em função tem muito acidente, em especial na 324. É uma rodovia muito difícil de duplicar, porque ela é sinuosa, né? Ela tem bastante pedra, tem morro, né? Ela é uma rodovia de alto custo, né? Em função disso que ela deve estar tendo entrave, né? Eu não conheço o projeto em si, o final do projeto, conheço bem a região, acho que a gente deve escolher, né, um trecho primeiro a ser feito, investir nesse trecho e depois investir em outro trecho. Porque eles são trechos que serão trechos demorados a ser feitos, né? Em especial a 324. Né? O número de subidas e descidas que tem naquela região é muito grande. Então, prometer fazer tudo seria até ingênuo da minha parte com os senhores, né? Mas tenho um apreço muito grande pela região de Passo Fundo, tenho muitos amigos também, trabalhei já na região lá em 1994 e 95, trabalhei na região de Passo Fundo, lá na Cavalaria, e quero dizer que, como repeti na pergunta anterior, acho que a solução é conjunta de nós com os prefeitos achar uma solução, e claro que somos favoráveis à duplicação. Aliás, uma pergunta da região ainda de Passo Fundo, sobre o sistema prisional, candidato, principalmente a preocupação com o presídio regional de Passo Fundo, que está superlotado, né, exemplo de outras casas prisionais no Rio Grande do Sul, mas a preocupação lá, porque o Estado chegou a perder um recurso federal de 10 milhões,
que ele havia recebido da União para a construção do presídio estadual. As obras começaram, acabaram parando depois. O Estado teve que devolver esse recurso. O que o senhor prefere, ou qual o seu projeto, enfim, para desenvolver o sistema carcerário, principalmente na região de Passo Fundo, que está esgotado? Bom, essa é uma região que se presta para o que a gente falou antes. Ali nós temos que ter uma colônia penal agrícola. Quem sabe buscar PPP, né? A parceria público-privada, mas essa é uma região que as pessoas são oriundas. O preso ele é encarcerado aonde? Na região que ele reside, ou próximo da sua região. Ele tem as habilidades da onde? Habilidades da região. Então nós temos que direcionar. Essa região é uma região que realmente se presta para isso, né? De construir uma prisão onde ele possa trabalhar e ele se sustentar. E aí a gente fazia a reinserção do preso, né? Ele voltar ao mercado trabalhando, pelo trabalho, né? Pelo próprio esforço dele, né? Criar condições para que o preso, ele trabalhe, ele sustente a sua família e mais tarde ele consiga voltar, né? Aquelas pessoas que se ressocializarem, né? Voltar ao mercado através do trabalho que realizam. Candidato, vamos à região do Vale do Rio Pardo, região cuja base econômica reside na fumicultura. E há uma gama muito expressiva de municípios e de famílias que dependem exatamente da produção fumageira. Mas a produção fumageira vem enfrentando obstáculos aí no decorrer dos últimos anos devido a uma série de legislações e resoluções restritivas e que ameaçam a subsistência da produção fumageira no médio e longo prazo. Qual a sua posição frente a isso? O senhor acha que deve-se proteger a cadeia produtiva do tabaco ou se deve pensar em alternativas para, não exatamente para substituí-la, mas para que as famílias passem a produzir outros produtos, outras culturas em paralelo? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Bem, o gaúcho tem aquilo que eu repeti antes, né? Tem que honrar com a palavra. Aquilo que foi prometido para o investidor, ele quando vem para o Estado, lhe dão promessas e lhe criam condições para que ele aqui se estabeleça. Para que a gente possa mudar essa cadeia produtiva, tem que dar um tempo para esse produtor, então, né? Tem que ser honrada a palavra daquilo que foi feito e criar uma alternativa que ele ache tempo suficiente para que, se ele queira mudar de ramo ou queira criar condições para as pessoas que trabalham com ele mudar de setor. Atualmente não sou favorável a que sejam criadas barreiras, né? Até porque quando vieram para cá, eles prometeram uma série de benefícios. Hoje, acho que tem que manter. Se tiver que se diminuir, vamos avisar com tempo para que a pessoa se prepare, para que ela não sofra os solavancos da vida e para que ela não quebre a sua empresa e que ela não tenha que demitir. Porque não adianta só pensar somente no produtor, no investidor ou no empresário. O empresário veio para cá, mas tem toda uma cadeia de empregados que estão com ele, né? Se nós tirarmos o apoio ao empresário, vai tirar as pessoas que com ele trabalham. Eu acho que tem que criar um mecanismo para que, se ele necessite, se nós não quisermos mais ou acharmos necessário que essa cadeia seja extinta, que ela tenha tempo para se readequar e que não seja tipo numa revolução, que é imediata, né? Acho que tem que se criar condições e criar situações para que a pessoa se adapte à nova situação. Candidato Stivaleti, chegamos à última pergunta. Se eu não fizer esse questionamento lá do Vale do Rio Pardo, eu não volto para lá. E é fundamental essa pergunta. Eu acho que o senhor já respondeu até envolvendo outras rodovias, mas as demandas elas acabam se repetindo, né? Sim. Em todas as regiões. Duplicação da RSC 287, rodovia que faz a ligação do Vale do Rio Pardo, passa Venâncio, Tabaí, com Porto Alegre, enfim. Uma rodovia hoje que já está no limite de capacidade, enfim. O senhor acredita que vai ser possível trabalhar no projeto de duplicação dessa rodovia? Essa região aí tem bastante, expressivo número de deputados estaduais e federais eleitos, né? Então, um caminho nós acharmos com os prefeitos da região é nós buscarmos emendas do governo federal com verbas substanciais para isso. Acho que você, eleitor, né? Agora, nesse momento, você que é da região aí, se você não cobrou do seu candidato, é o momento de você fazer também essa pergunta para ele. E se você vir com o PRTB com 28, nós vamos fazer, porque nós vamos botar a emenda para a região. É lógico que
Se eu disser que nós vamos fazer todas as estradas, né, eu estaria sendo até aqui demagogo. E isso o gaúcho não é, isso eu não sou. Mas nos ajude a chegar ao governo, tá? Nós vamos buscar as emendas, vamos achar parceiros, né, deputados estaduais, federais, que busquem o valor para a sua região. E se você tem o seu parceiro aí na região e você ajudou ele a ser, faça essa mesma pergunta que fez para mim. Ou busque ele. Se eu sendo o governador, traga ele, junte ele a gente, porque junto, sozinho nós não conseguimos fazer. Mas se nós estivermos em grupo, tivermos reunidos várias pessoas com vários pensamentos, a gente consegue. Quem consegue? É quem já tem mandato, é quem tem a verba, é quem tem condições de ter. E essa região é privilegiada, ela tem deputados estaduais, deputados federais com belíssimas votações, né? Então vamos cobrar dessas pessoas também, vamos pedir para que eles invistam na região e que a gente atenda a demanda, né, do cidadão que está lá na ponta e que quer que o seu veículo ande mais rápido, né? Realmente, a Tabaí, Canoas, a região, quando se afunila, né, essa região quando chega na grande Porto Alegre, né, em especial nas madrugadas e quando tem encerração, as estradas carecem, né, necessitam de ser bem demarcadas e necessitam que haja, comportar um volume maior de veículos. Pode contar comigo, tá? Venha ajudar a gente a ser governador, venha ser governador junto com a gente e vamos também, junto com, vão ter o meu apoio para a gente pedir também que os deputados eleitos da região nos ajudem a construir essa solução. Muito bem, candidato Edson Stivaletti Bilhalva, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista e uma boa campanha para o senhor. Muito obrigado, agradeço de coração esse espaço, né, da Associação dos Diários do Interior. Quero dizer que eu me senti muito bem à vontade, porque me considero hoje, eu estou há 40 anos na cidade, um dos orgulhos que eu tenho da família Stivaletti Bilhalva, né? Meus pais me deram uma boa educação, foi isso que eu herdei dos meus pais, consegui transferir para meus filhos, né? Meus filhos hoje todos colégio militar e URGS, né? Uns ainda estão indo para lá. A base é a educação, a base é o interior, a base é a agricultura. E vocês que trabalham com o interior do estado, né? Aqui dos diários do interior, repito, me senti à vontade, porque vim lá de fora, vim para a cidade grande, mas não deixei a cidade grande tomar conta. Continuo o mesmo coloninho que eu era, a mesma pessoa. Viemos para a cidade, vencemos, chegamos na cidade grande, estamos aqui oferecendo o nosso nome, mas continuamos a mesma coisa. A mesma pessoa, os mesmos valores. Prometo, me comprometo com você, eleitor, você, meu amigo que está ouvindo e falando. Nossa palavra será uma palavra de valor. Venha nos ajudar, venha ajudar o PRTB a chegar ao governo. 28 abraços a todos vocês. Por um Rio Grande de valor, vote Stivaletti governador. Muito bem. Ronaldo Falkenbach, muito obrigado e obrigado a você pela audiência. Na sequência, voltamos com mais candidatos a governador do Rio Grande do Sul.